Olá, pessoal, tudo bem? Pessoal, primeiro vou pedir para que vocês inscrevam-se no nosso canal, para que vocês deem like, compartilhem, assista até o final. Pessoal, vamos falar sobre esses últimos acontecimentos, né? Nós estamos aí, iniciamos a nossa campanha eleitoral, né? Para presidente, para governador, mas nós vamos falar sobre a eleição presidencial, que é a eleição de todas que vão acontecer, é a mais esperada e a mais importante também. Vamos ser muito sinceros, né? É a mais importante aqui, é aquela que talvez de todas as eleições que eu, pelo menos, já participei, essa vai ser aquela que vai trazer, está trazendo maior expectativa. Bom, eu gostaria de falar aqui depois dessa semana que teve os candidatos no Jornal Nacional, né? Os 4 candidatos principais ali que estão. Apesar que esses principais eu fico na dúvida, né? Simone Tebet, por exemplo, com 2%, não sei até que ponto poderíamos considerar assim uma candidata que esteja concorrendo. Mas ela está, apesar da pouca pontuação, ela praticamente empata na margem de erro com a candidata do PSTU, com a Vera. Ela tem grandes partidos na mão, né? MDB, PSDB, depois vem o Podemos, enfim, Cidadania, se eu não me engano. Ela tem ali uma gama grande de parlamentares, inclusive, que estão com ela. Mas, depois dessa semana, mais agora o debate presidencial que teve, aquela dúvida iria acontecer, não iria e tudo mais. Eu gostaria de fazer uma análise aqui com vocês para dizer o seguinte: eu não vou entrar no mérito o porquê que cada pessoa vota em cada um dos candidatos. Seria impossível e infrutífero essa reflexão. Cada um de nós temos nossos motivos. Então, eu vou me ater aqui a fazer uma reflexão mais racional e mais crítica. É claro que quando eu digo isso, de algum modo eu também estou usando de uma figura de autoridade para dizer que tudo que é racional, tudo que é crítico é melhor do que aquilo que é emocional. E não necessariamente nessa ordem. Até porque a escolha do voto ela tem elementos emotivos, emocionais muito mais fortes do que os elementos racionais. E também fico na dúvida se é possível a gente fazer essa separação. No Ocidente a gente tenta fazer uma separação entre emoção e razão. Eu não estou muito convencido disso. Penso que isso é mais por uma questão didática do que propriamente de fato. Mas nós vamos tentar utilizar aqui vamos dizer assim, desse expediente ocidental racional para a gente tentar falar um pouquinho de cada um desses candidatos. Então vamos lá, vamos avaliar. Nós estamos falando de uma candidatura. Vamos começar pela candidatura do ex-presidente Lula. Ex-presidente Lula compondo com Geraldo Alckmin. Hoje nós poderíamos falar que essa é uma candidatura de centro-esquerda, né? Inclusive, que é a que está, segundo as pesquisas, em primeiro lugar. Depois, nós temos uma segunda candidatura, que é a tentativa de reeleição do atual presidente, né? Jair Bolsonaro com o general Braga Neto. Só pela composição, a gente pode classificar essa candidatura como de extrema direita. Até porque militar numa composição sempre cheira perto vamos dizer assim, de candidaturas, mais do que candidaturas, de governos totalitários. Eu só não posso dizer isso porque quando a gente olha para a forma, né, constitucional de como o presidente Jair Bolsonaro chegou pelo voto direto. Então não é, obviamente, uma ditadura, não é um governo absolutista. Mas o espectro
principalmente por aquelas pelas falas, pelo ideário programático da sua candidatura, nós estamos falando de uma extrema-direita. Depois nós temos ali a candidatura do Ciro Gomes, que está liberando seus 7%, 8%, mais ou menos, né? Que é uma candidatura, como ele está puro sangue, a gente chama assim, ou seja, um partido disputando com o único partido, o PDT, o Partido Democrático Trabalhista, nós estamos falando de uma candidatura do quê? De esquerda, né? Ainda que o Ciro muitas vezes oscile numa fala mais, digamos assim, de centro, ainda assim, se a gente olhar apenas pelo ideário do partido do qual ele representa, nós estamos falando de uma candidatura de esquerda. Depois, nós temos a candidatura da Simone Tebet, que apesar de ser candidata pelo MDB, quando você olha toda a sua coligação, o MDB que já há muito tempo que perdeu essa questão da centro-esquerda, até porque dentro do MDB você tem de tudo, você tem de extrema-direita à esquerda. Extrema-esquerda não tem, vamos ficar bem tranquilo. A candidatura da Simone Tebet, que é uma candidatura de 2%, tem quanto? De que lado a gente colocaria? Qual o espectro que a gente colocaria ideologicamente aqui? Uma candidatura de direita. De direita. Até porque a própria Simone insistiu muito nas suas falas, nesses últimos dias, de que ela tem um time de economistas liberais. Ou seja, ela deixou claro, sou representante da direita. É isso, ponto. Ok. Aí nós temos a Vera, do PSTU. Só para a gente não dizer que não temos nada, que a gente está, de repente, como é que nós estamos nesse momento? Nós temos sim uma candidatura de extrema esquerda, que é a da Vera, do PSTU. Os demais candidatos, eu não vou falar, são candidatos que dificilmente marcam alguma pontuação, então a gente deixa para lá, nesse primeiro momento. Muito bem. O que eu quero dizer com isso? Eu poderia aqui falar o que é uma extrema esquerda, o que é a extrema direita, o que é a esquerda, o que é a centro-esquerda e o que é a direita, né? E o que seria essa direita? Agora eu vou para um outro aspecto nessa discussão, que é aqui onde eu quero chegar com vocês. Todas essas candidaturas, elas têm ali um ideário, elas têm, digamos assim, uma compilação daquilo que eles acreditariam que seriam seus projetos, os seus guias de execução, se chegasse lá, ganhasse a eleição. Muito bem. Vamos analisar todas as entrevistas, os debates. O que a gente percebe de forma muito nítida é que, de todos os candidatos, apenas uma candidatura tem trazido esse confronto que muitas vezes a imprensa, às vezes por inocência, outras vezes por caso pensado, colocava que havia uma polarização entre nós e eles, né, a esquerda e a direita, e a gente agora sim nós estamos vendo aquilo que ultrapassa a polarização. Porque quando a gente fala do PT com o PSDB nos anos anteriores, e até o presidente Lula já falou isso, polarização é bom, polarização acontece no mundo inteiro. O problema é que o candidato à reeleição, ele não propõe uma polarização, ele propõe uma eliminação. Polarização é uma disputa de espaços, mas o candidato à reeleição, o que ele quer? Ele quer uma eliminação de todos. E é muito, muito doido isso tudo, porque ele muitas vezes, olha como a política tem elementos emocionais fortíssimos. Ele é a favor do governo único, ele é a favor do golpe militar,
ele é a favor de que o presidente tenha poderes absolutistas, e ele faz críticas àquilo que ele chama de ditadura, como a Venezuela, Cuba, China, enfim. Mas no final, muitos dos seus eleitores entram nessa, diz, não, nós não queremos ser uma Venezuela. Não, nós não queremos ser uma Cuba. Mas o seu líder maior é justamente o que ele deseja. O próprio Jair Bolsonaro já disse que ele admirava muito Chávez. E a gente não pode esquecer que o Chávez, ele era um militar, né? Que, inclusive, foi preso, tomou um golpe e depois fez um arranjo, um acordo com os militares e voltou à presidência do país, daquele país. Então veja, olha como a racionalidade, ela muitas vezes não consegue permear o movimento das pessoas. Muitos eleitores do Bolsonaro não falam mal de Cuba, falam mal da Venezuela, ou seja, falam mal de governos de partido único, mas o seu líder maior defende justamente isso. E como é que ele não percebe? Onde está a mágica para ele não perceber? Porque vamos ser muito sinceros, né? Eu fiquei observando com toda boa vontade essas últimas entrevistas, essas últimas falas desses principais concorrentes ao Planalto. O único que mente descaradamente, não tem um argumento programático, não tem uma ação programática para apresentar. Todas elas são simplesmente no vômito do embate. Quem é? É sempre o presidente Bolsonaro. Ele nunca consegue fazer com que o seu oponente... Ele sempre vai no oponente fustigando uma farpa, fustigando uma discórdia. Ele não consegue falar de ideias. É impressionante. Lembre-se quando ele diz assim para o Bonner, você assim está me estimulando a ser ditador? É tudo que ele precisa de um gatilho para poder justificar todo o seu autoritarismo, toda a sua pauta, que é uma pauta, ele não tem uma pauta de país, ele tem uma pauta de costumes, que é tipicamente de um ditador. Mas aí eu tenho uma questão que me cala fundo. Eu fico observando as falas dele, que não tem nada de propositivo, não tem nada de programático. Mentiras atrás de mentiras. Se você se você pegar os bolsonaristas, eu estou num grupo de bolsonaristas que me colocaram e eu não saí desse grupo só de sacanagem, porque eu fico ali para ver o quanto eles são capazes de mentir, quanto eles conseguem mentir. Eu tenho um amigo, inclusive, que estudou psicologia, ele está lobotomizado, ele não consegue ver a quantidade de mentiras que são criadas. São mentiras tão fracas que vêm via WhatsApp, quando você joga na rede, basta 2 ou 3 clicadas, você percebe as fake. Quer dizer, é uma usina de fake news. É uma usina. E aí, a pergunta que fica é, como é que um candidato com todas essas qualidades ruins consegue ter 1/3 de voto ainda? Vamos pensar. Tem muita gente, o Karnal falou uma coisa muito interessante na última eleição, né? Ele falou assim, eu compreendo o antipetismo. Então vamos imaginar assim, eu não gosto do PT, o PT para mim me decepcionou e tal. Ele fala, eu entendo uma pessoa que não gosta de coentro. Você não come coentro, tempera com cheiro verde. Agora, o que eu não consigo entender é você trocar coentro por merda. Então, eu lamento ter que dizer isso, porque assim, vamos lá, você odeia o Lula, o PT.
Ok, isso é perfeitamente compreensível, tá? Não vou aqui defender o Lula. Ele é grandinho, ele sabe se defender. Deixa ele que se defenda. A candidatura dele, a organização da campanha dele. Tá bom, então eu voto em quem? Votaram no Bolsonaro para ver como era. Tá aí o desastre, né? Na gestão em todos os sentidos. Não tem uma coisa que esse governo conseguiu acertar. Nada, né? Esse Auxílio Brasil que vai até dezembro deixou o povo quase morrer de fome até o ano passado e agora veio aí tipicamente eleitoreira essa medida. E fora outras, as próprias vacinas, né? O próprio Ciro já falou. No Brasil nós somos 3% da população mundial, mas morreu 11%. Enfim, é um governo extremamente desastroso, mas além de ser um governo preconceituoso, porque além de ser um governo ruim do ponto de vista da gestão, ele é um governo, do ponto de vista interpessoal das relações humanas, péssimo. É um governo misógino, machista, racista, homofóbico. Não tem, você não consegue achar uma qualidade. Então, muito bem, então o governo, então eu não quero votar no PT. Beleza, ok. Vou votar no. Então, vota no Ciro. Afinal de contas, o Ciro representa um espectro de esquerda, trabalhista, ou seja, um ideário programático voltado para o social. Ah, o Ciro é muito esquentadinho. Opa! Pelo menos agora nós estamos pau a pau. Se é esquentado por esquentado, Bolsonaro e Ciro, né? Então eu vou optar pela inteligência. Então, já que a qualidade de ser esquentado é dos dois, então vota para o mais inteligente, né? Porque não dá para comparar. Então, muito bem. Você tem o Ciro. Não, mas eu não sou de esquerda, eu não gosto da esquerda. Ok. Vota na Simone Tebet, que é de direita. Ela tem um ideário pautado no quê? No capital, no desenvolvimento, apenas econômico, apesar dela falar que as pessoas... Mas, enfim, qual é a grande prerrogativa? É reforma administrativa, pautado sempre numa visão do capital. Então você tem, fora o presidente Lula, que já é um candidato conhecido e eu me reservo ao direito de não falar qualidades ou não desse candidato, como eu disse, a campanha dele é que vai fazer isso. Eu estou aqui para dizer o seguinte: existe vida política fora do espectro PT. E olha que eu jamais vou comparar Lula com Bolsonaro, porque o Lula é um democrata. Tanto é que o Alckmin é o seu vice. Mas, retirando a candidatura do Lula de lado, o eleitor brasileiro tem no mínimo duas opções, uma de esquerda e uma de direita, que está dentro do campo democrático civilizado. Então, o normal, num país normal, seria o Lula ir para o segundo turno, se tiver segundo turno, ou com a Simone ou com o Ciro. Não tem sentido o Bolsonaro ter 30% nas pesquisas. É muita gente ruim. É muita gente para a gente temer. É muita gente para que a gente consiga mudar alguma coisa. Não é possível. Eu sei que ainda existe uma parcela desse 1/3 dos eleitores do Bolsonaro que ainda está imbuída dessa questão ideológica camuflada do antipetismo. Mas, gente, aquele bolsonarismo raiz, aquele núcleo, nós estamos falando de aproximadamente, algumas pesquisas dizem, de torno de 20 a 25% do eleitorado. Ou seja, é 1/4, 1/5. Isso em eleitores vai representar o quê? 20 milhões? 30 milhões de pessoas? É muita gente. É muita gente que é um perigo ambulante. Então, meus queridos, quis fazer essa análise aqui para que vocês pensem comigo e me falem, né? Você quer um candidato de centro-esquerda? Nós temos. Um de esquerda? Nós temos. Um de direita? Nós temos. Agora, esse candidato de extrema-direita, e pior do que ele,
é essa companhia, esse exército que vem junto. Bom, é isso, gente. E eu aguardo vocês aí para falar mais, para fazer críticas, enfim, vamos discutir. Vamos tentar refletir mais sobre esse tema, tá bom? Grande abraço.